Fala pessoal, Professor Careca de volta a essa plataforma e de volta às nossas videoaulas e os nossos resumos de conteúdo. Dessa vez, iniciando ou reiniciando a partir de um tema muito importante para você que está se preparando para o Enem e para os vestibulares pelo Brasil afora, que é a indústria no Brasil. Então, se prepara aí, porque esse vai ser o tema dessa aula de hoje. Bom, então vamos começar já abrindo a nossa apresentaçãozinha aqui. E para a gente começar a falar sobre qualquer tema, qualquer um que seja, a gente sempre começa pelas características mais básicas, mais fundamentais, pela base de tudo, e nesse caso são as três características fundamentais da industrialização no Brasil. A primeira delas, a indústria brasileira é uma indústria que a gente chama de tardia, ou seja, esse processo de industrialização se consolidou já na segunda revolução industrial. A gente já teve ali todo aquele processo de industrialização clássica acontecendo nos países que atualmente são considerados países desenvolvidos ou países centrais dentro do capitalismo, e o Brasil entrou aí na segunda fase, no segundo período dessas fases históricas da industrialização, que é a segunda revolução industrial. Outra característica: a industrialização brasileira é dependente tanto de capitais, ou seja, de grana, investimentos externos, e também de tecnologias desenvolvidas lá fora. Não que a gente não tenha desenvolvimento de tecnologias próprias dentro da nossa indústria ou para a nossa indústria. Isso sim existe, mas é muito pequeno perto da quantidade de capital, mas principalmente de tecnologia que a gente absorve ou que a gente traz de outros países para cá. E por último, a terceira característica, que é a distribuição desigual dessa indústria pelo território brasileiro. Tenho dois mapas aqui que têm a mesma função, que é mostrar a localização da maior parte das empresas industriais no território brasileiro. E aí a gente percebe essa enorme concentração, principalmente nessas duas regiões: o Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E é uma pergunta que de vez em quando me fazem: por que a riqueza, a população, a urbanização acabaram se concentrando justamente nessa região Sudeste e também depois no Sul? Isso pode ser explicado através da própria história. A partir do momento em que a gente tem o fim do ciclo econômico da cana-de-açúcar e o início daquele ciclo rápido que foi o ciclo do ouro, acontecendo justamente em Minas Gerais, região Sudeste, a gente vai ver algumas coisas acontecendo para tirar a importância do Nordeste e trazer essa importância para o Sudeste. A primeira delas, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, junto com essa enorme importância que o ouro ganhou para a economia da colônia. Com isso, a gente vai ter o Rio de Janeiro como o ponto mais próximo para o transporte e depois para a exportação do ouro retirado daqui da colônia. Na verdade, não exportação, né? O que a gente tinha era esse ouro sendo levado para a metrópole, e o porto mais próximo era justamente no Rio de Janeiro. Logo em seguida vem aquele produto que até os anos 30 se transforma em uma das principais bases da economia brasileira, que é o café. Isso fica bem claro aqui no terceiro mapa, onde a gente vê essa enorme área em marrom que mostra pra gente a concentração da produção do café. Olha aqui, ó, de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro até o Espírito Santo. Então guarda isso: onde a gente tem a concentração da produção, tem a concentração da riqueza, tem a concentração da população. E a tendência é que as atividades produtivas comecem a orbitar essas áreas. E isso ajuda bastante a entender por que a concentração da atividade industrial depois vai acontecer justamente no Sudeste. Onde estava concentrado o capital, foi para onde a indústria se deslocou. Ou melhor, foi onde a indústria pipocou e se consolidou.
Outro ponto fundamental para a gente entender a industrialização no Brasil é pensar nas suas fases históricas. E as fases históricas são a fase da proibição, que vai de 1500 até 1808, com a chegada da família real portuguesa, as fases da implantação, que vão se dividir em dois períodos, de 1808 a 1850, de 1850 a 1930. Depois a gente vai ter as fases de substituição das importações em três períodos, começando em 1930 até 56, depois de 56 a 61 e depois de 64 a 85. A fase da desnacionalização, que começa lá nos anos 50 e vai se estender até o ano de 2014. 2014 vai ser um marco para a gente, depois eu vou explicar por quê. Porque em 2014 se inicia a chamada fase da desindustrialização, que é o período mais recente que a gente está vivendo agora. Então vamos começar falando sobre a fase da proibição, que se inicia em 1500 e vai até 1808. Durante esse período, o Pacto Colonial determinava que tudo aquilo que fosse extraído ou produzido no Brasil não fosse processado aqui, sendo transportado diretamente para a metrópole ou para qualquer local designado pela metrópole para aí sim ser processado. E quando a gente precisava trazer alguma coisa para cá já processada, a gente importava para a colônia esses produtos. Ainda no período colonial, a gente tem o início da fase de implantação, em primeiro lugar, com a chegada da família real portuguesa, que teve um impacto muito grande para a colônia. A gente está falando de muita gente chegando com a corte do rei Dom João VI. E para atender à necessidade imediata de produtos dessas pessoas, produtos que iam desde talheres até roupas, a gente teve como resultado um pequeno impulso industrial, em especial nessas duas áreas que eu citei, a metalurgia e a tecelagem. Em seguida, a gente tem uma fase de implementação que é mais estrutural e que está muito ligada à figura desse senhor que aparece aqui, o Irineu Evangelista de Souza, comerciante, industrial e banqueiro, que mais tarde recebeu os títulos de barão e depois de visconde de Mauá. Eu não vou entrar nos pormenores da vida e da importância de Mauá para a indústria brasileira, vou recomendar a vocês que assistam uma produção brasileira chamada Mauá, o Imperador e o Rei, que fala bastante sobre o processo de formação e desenvolvimento dessa figura histórica e também bastante do contexto da época do Segundo Reinado no Brasil. Mas vale destacar suas principais realizações e investimentos que mais tarde ajudaram no processo de consolidação da indústria que aconteceria só a partir dos anos 30 do século XX, como, por exemplo, a implantação da primeira fundição e estaleiro no bairro da Ponta da Areia, em Niterói, o famoso estaleiro Mauá, a primeira ferrovia de Mauá e Magé até Petrópolis, a fundação da Companhia de Navegação do Amazonas, a iluminação a gás na capital, a criação daquilo que depois passou a ser o Banco do Brasil, que a gente conhece até hoje, e a última dessas grandes obras, a Ferrovia Santos-Jundiaí, que tinha por objetivo trazer o café da Serra até o litoral em Santos, para que ali ele pudesse ser embarcado. Essa obra foi iniciada por Mauá, porém não foi terminada por ele. Seguindo em frente nessa fase de implementação, a gente tem um surto industrial que vai acontecer em 1914 por conta da Primeira Guerra Mundial. Bom, a gente está dentro de um período em que a maior parte daquilo que é consumido em termos de produtos industriais no nosso território vem de fora e principalmente vem da Inglaterra, vem da França, países que, ao se envolverem na Primeira Guerra, pararam de exportar, é óbvio, e com isso houve esse pequeno surto industrial, em especial no Rio de Janeiro, ainda a capital, em São Paulo, em Belo Horizonte. E aqui a gente tem um fenômeno urbano surgindo, que são os chamados bairros vila, que são aqueles bairros que surgiram a partir das vilas operárias que ficavam ali orbitando
as grandes fábricas. Com o fim do período de implantação inicial, a gente entra no período de substituição de importações. Esse período tem 3 fases. A primeira delas, chamada de Era Vargas, que vai de 1930 até 1954, com a morte do mesmo. E ao longo de todo esse período, a gente teve uma forte influência do keynesianismo e do estado de bem-estar social que eram implantados nos Estados Unidos a partir do New Deal, tudo como consequência da grande crise que se inicia em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí, galera, a gente está dentro de uma fase em que o Brasil vivia de agroexportação. Se os nossos maiores compradores estão em crise, a gente também está em crise. A economia agroexportadora é uma economia extremamente dependente. Aliás, qualquer economia de base exportadora com o mercado interno fraco é uma economia extremamente dependente. Então, com a queda do café e dos produtos agrícolas exportados pelo Brasil, a gente teve um processo de migração do capital, saindo do café e indo para as atividades urbano-industriais. No nosso caso, o ponto positivo foi justamente essa migração do café para as atividades urbanas, já que com isso há um processo de modernização da nossa economia. Porém, vale lembrar aqui que essa modernização se dá sem que aqueles que se tornaram os industriais abrissem mão da posse sobre os seus latifúndios. Então, esse momento é conhecido como o momento da modernização conservadora. Sim, parece bem contraditório o uso desses dois termos numa expressão só, porém, a gente teve uma modernização da economia com a estrutura agrária, ou seja, a ocupação de terras, se conservando, se mantendo a mesma. Mas mergulhando um pouco do que era o objetivo de Getúlio Vargas na sua ideia de substituição das importações, a gente tem o chamado tripé da industrialização de Vargas. A indústria de base, que é uma indústria que a gente também pode chamar de germinadora, por dar origem a outras indústrias. Essa indústria de base pode ser uma siderúrgica, pode ser uma refinaria, pode ser qualquer indústria daquilo que a gente chama de bens de produção. E o que essa indústria gera vai servir de matéria-prima para outras indústrias. Então a ideia era um processo de germinação de indústrias, que a partir da indústria de base fizesse surgir no entorno ali, orbitando essa indústria de base, toda uma série de indústrias que iriam beber da fonte dos produtos que seriam distribuídos por essa indústria. Outra base da industrialização varguista era a ideia de que o capital deveria ser nacional predominantemente e o resultado final, principalmente, seria um processo de industrialização genuinamente nacional, com indústrias brasileiras. Guardem isso porque isso vai ser bem importante um pouquinho mais à frente. E também a ideia de concentração industrial. Aí eu peço para vocês entenderem o contexto da época. Nós estamos falando de transição da primeira para a segunda metade do século XX. Um período no qual a industrialização ainda precisava ser concentrada e que a localização industrial dependia muito da proximidade com matérias-primas, mercado consumidor e mão de obra. Hoje, com todos os avanços que levaram à globalização, estar próximo a esses 3 fatores não é algo tão fundamental assim para boa parte das indústrias. E é com base nessa ideia do capital nacional, da concentração industrial e da industrialização de base que Vargas vai investir pesado na criação de estatais, como o caso da Companhia Siderúrgica Nacional e da Vale do Rio Doce, as duas já privatizadas dos anos 90 para cá, e a Petrobras, que talvez quando você estiver assistindo a esse vídeo daqui a alguns anos já esteja privatizada. Bom, isso aí é um outro assunto que a gente fala lá na aula sobre neoliberalismo quando ela chegar. Seguindo na ideia de substituição de importações, é preciso falar de Juscelino Kubitschek de Oliveira,
o nosso presidente Bossa Nova, o cara que se elegeu a partir de um projeto conhecido como Plano de Metas e que pretendia desenvolver o Brasil o relativo a 50 anos de desenvolvimento em apenas 5 anos de mandato. E aí muita gente confunde e acredita que o projeto JK não tenha a ver com a substituição de importações que foi trazida como ideia por Getúlio Vargas. Tem, porém de uma forma um pouco diferente. No caso de JK, ele abre o capital externo para investimento de indústrias multinacionais. Então, a ideia do cara foi acelerar o processo de industrialização do Brasil, nem que para isso fosse necessário importar a própria indústria. E duas realizações de JK foram muito importantes para a atração desses investimentos externos para o Brasil através dessas indústrias multinacionais. Uma delas foi a construção da nova capital nacional no centro do território brasileiro, e a outra foi a conexão dessa capital ao restante do território brasileiro através das rodovias. Vale dizer que estamos numa fase da segunda revolução industrial, na qual o automóvel era o grande símbolo do desenvolvimento e do progresso. Mas o que vale dizer aí é que as principais indústrias interessadas em virem para o Brasil eram indústrias do setor de caminhões, automóveis, pneumáticos. E que melhor forma de atrair essas indústrias do que atrelando a conexão entre a nova capital construída lá no meio do nada, caminho para lugar nenhum, e o resto do país através de rodovias. Para comparar os governos de Vargas e JK, eu costumo fazer com os meus alunos uma pequena analogia. Imagina você que está com fome, tem à sua mão uma receita para produzir uma pizza, tem todos os ingredientes na sua cozinha, tem uma cozinha funcional para isso, e você resolve pegar aquela receita e pôr a mão na massa e aprender a fazer pizza passo a passo. O que pode acontecer no futuro? O que vai acontecer é que no momento em que você precisar, talvez, quem sabe, você vai desenvolver suas próprias pizzas, vai desenvolver suas próprias variações, vai criar em cima daquilo ali e, quem sabe, vai começar a ganhar dinheiro com a sua produção de pizza. Quem sabe monta um delivery. Mas você tem outra opção, que é pegar o seu celular, buscar um aplicativo qualquer de entrega de comida e pedir a pizza pronta. O problema é que quando você pede a pizza pronta, a sua fome vai ser saciada imediatamente, mas em momento algum você vai aprender a fazer alguma coisa. Você vai se tornar o tempo todo dependente daquela tecnologia e de quem vai te entregar a pizza. Das duas maneiras você vai poder gerar empregos. Como o produtor de pizza que monta o delivery, você vai ter que contratar gente para fazer as entregas. E como um contratante do serviço, você também vai ajudar a gerar os empregos para aqueles que vão fazer a entrega. Então o grande diferencial é, se você aprende a fazer, você vai aprender a fazer aos pouquinhos, devagar, passo a passo. Porém, você vai se consolidar como um produtor e pode ganhar muito dinheiro com isso. Mas se você só aprende a pedir, em algum momento você vai se tornar dependente. Deu para pegar a diferença? Não que eu esteja dizendo que a dependência tecnológica, a característica da nossa indústria, junto com a dependência de capital, tenham nascido a partir de JK. Mas não dá para dizer que ele não tenha colaborado para consolidar isso. Seguindo em frente nessa fase ainda de substituição das importações, vem os governos militares de 1964 até 1985. Vale dar um destaque para uma fase de grande crescimento da economia brasileira, conhecido como o milagre econômico brasileiro, que vai do final dos anos 60 até mais precisamente ali o ano de 1973, onde a gente teve uma retomada da industrialização de base sem que o Estado abrisse mão daquelas indústrias multinacionais que já estavam instaladas no nosso território. Junto com isso, toda uma injeção de capital esse emprestado pelo Estado
na construção de mais infraestrutura, principalmente nos setores de transportes e comunicação. Eu não posso esquecer do setor de energia, com grandes destaques como a criação da Zona Franca de Manaus e a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que durante muito tempo foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Que vale chamar a atenção para uma estratégia utilizada pelo governo na época de protecionismo. E o que isso significa? É proteger a produção nacional a partir da elevação dos impostos para importação de produtos. Então, dessa maneira, o que se buscava era, mesmo aquelas indústrias multinacionais que produziam e forneciam produtos dentro do nosso mercado, para que elas pudessem ter essa proteção contra produtos importados que, se chegassem aqui mais baratos, poderiam afetar essa indústria e enfraquecer o mercado interno brasileiro, dentro de uma ideia na qual, quanto mais forte for a produção nacional, mais emprego isso vai gerar, mais consumo e mais produção dentro do mercado interno. E por que eu destaquei aqui o ano de 1973? Em 1973 a gente tem o início da crise do petróleo, um grande impacto econômico que mexeu com a economia mundial e que, é óbvio, sobraria para nós, principalmente na década de 80, que ficou conhecida como a década perdida. Como eu acabei de dizer, todas aquelas obras gigantescas do período do milagre econômico foram realizadas a partir de empréstimos internacionais. E quando se inicia a crise do petróleo, os juros no mercado internacional sobem muito. E com isso, a nossa dívida externa, que já era grande, cresce ainda mais. Com isso, estávamos passando por um período de transição, de transformação do Estado brasileiro, de um Estado autocrático, que era o caso da ditadura, para um processo de abertura até chegarmos a uma democracia. Pensa comigo, se você é um investidor internacional e você tem a oportunidade de investir num país, e esse país está passando por uma fase de transição muito profunda, na qual não há nenhuma certeza do que vai acontecer no futuro, ou então esse país está passando por uma crise institucional, por uma crise interna, e aí você não sabe o que vai ser do futuro. Você vai querer investir nesse país? Óbvio que não. Então, a instabilidade política de uma nação vai gerar um baixo investimento externo, porque ninguém investe para perder dinheiro. Na dúvida, é melhor tirar o capital daquele lugar e esperar para ver o que vai dar. E isso para a gente foi muito ruim. Gerou aquilo que ficou conhecido como a década perdida. A década de 80, onde a industrialização ficou estagnada, os investimentos externos idem, muitos do que investiam aqui se foram e a gente entrou num período de recessão econômica, hiperinflação, que aqui, no final do governo Sarney, levou a uma inflação em 1989 de 1.764% naquele ano. E aí, nos anos 90, a gente começa a dar os primeiros passos desse processo de reconstrução. Porém, não foi com o primeiro presidente eleito na fase da redemocratização, Fernando Collor de Mello, visto que o seu governo, apesar de introduzir aquilo que ficou conhecido como neoliberalismo, com a desestatização, ou seja, as privatizações, com a abertura, uma nova abertura para importações, ele não foi o grande responsável, já que seu governo para pela metade do momento em que ele sofre um impeachment por fortes denúncias de corrupção no seu governo. E assume o seu lugar o vice-presidente Itamar Franco, um dos grandes responsáveis pela criação da nossa atual moeda, ou seja, aquela que nasceu a partir do chamado Plano Real. O Plano Real é um plano que surge no governo de Itamar Franco e que ajuda a projetar a figura daquele que depois se tornaria presidente, Fernando Henrique Cardoso, que leva à frente essa agenda neoliberal, apertando o cinto, atraindo investimentos industriais, investimentos transnacionais, e isso, apesar de gerar N críticas, eu sou um dos
críticos de boa parte dessas ações, criou, de alguma forma, as bases para um novo processo de industrialização que vai surgir ali nos anos 2000. Muito pautado em investimentos externos, mas que ao mesmo tempo fortaleceu o mercado interno brasileiro, com a injeção de capital do Estado no consumo, com a chegada de indústrias de bens de consumo, essas que utilizam muita mão de obra, empregando dessa forma mão de obra brasileira. Houve um grande impulso da construção naval e da construção civil, dois setores que empregam muita mão de obra, um forte investimento no setor de desenvolvimento de tecnologias, em institutos de pesquisa, em universidades, na formação superior e na pós-graduação de brasileiros, um processo de modernização da indústria e de interiorização dessa indústria, com novos polos industriais surgindo em cidades médias e pequenas do interior. Então a gente está diante também de um processo de descentralização e de desconcentração da indústria brasileira nesse período dos anos 2000. Aqui nesse mapa mostra um pouquinho, no amarelo aqui, das indústrias, das empresas mais recentes, em contrapartida, nas cores mais escuras, a industrialização mais antiga. Aí vocês percebem essa interiorização, visto que todas as bolas mais claras, amarelas, vão estar aqui, ó, espalhadas pelo interior, enquanto aquelas mais escuras que mostram a industrialização mais antiga estão concentradas, ó, São Paulo, Rio de Janeiro. Porém, nem tudo são flores e aquela crise que se inicia a partir dos Estados Unidos e da União Europeia em 2008 vai nos atingir, mesmo que de forma mais branda do que esperado, mas vai nos atingir. E a gente teve um grande problema se iniciando a partir de 2014. Na verdade, a partir de 2013 e 2014, a gente começa a viver um processo de instabilidade política, junto com uma grande crise, dessa vez a crise das commodities que caem de preço. E aí as commodities que sempre foram base da nossa economia. Do que eu estou falando? O que é commodity? Estou falando daqueles produtos primários com cotação internacional e que circulam pelo mercado internacional, como é o caso do petróleo, do minério, da soja, do milho, tudo aquilo que a gente exporta em grande quantidade cai de preço em 2014, ao mesmo tempo em que dentro do nosso meio político se iniciava toda uma desestabilização. E aí lembra daquilo que eu falei? Quem quer investir num lugar onde o ganho de capital não seja certo? Ninguém. Então, quando a gente junta esses dois fatores, a crise internacional nos atingindo, as commodities, base da nossa economia, caindo de valor e a instabilidade política e social acontecendo dentro do nosso território, a gente tem aquilo que o economista Eduardo Moreira chamou de a tempestade perfeita. Juntou todos esses elementos e a gente entrou numa profunda crise. Crise essa que vai fazer com que boa parte daquelas empresas que atuavam no Brasil não queiram mais atuar e comecem a se desligar do nosso território. O principal exemplo disso é o exemplo da Ford, que deixou o nosso país recentemente, simplesmente decidiu se desligar e parar de produzir no Brasil. Claro que esse simplesmente é só uma força de expressão. Isso vai acontecer por conta de todos esses fatores que estão acontecendo desde 2013, quando a gente começa esse processo de desestabilização política e social, até a gente chegar à atualidade não vou fazer críticas diretas, mas ao mesmo tempo não posso deixar de falar, mas com o Estado fazendo a opção de arrumar briga com alguns dos nossos maiores parceiros comerciais. E o mais interessante é que o fato de nós termos esse processo de desindustrialização acontecendo, com a retirada de capital industrial do Brasil, só ajuda a confirmar mais ainda essa nossa relação de dependência
de investimentos externos, que é uma das características básicas da nossa indústria. O que vai acontecer daqui para frente não dá para definir, não dá para saber, ninguém aqui é vidente, mas lá no fundo a gente sempre espera por uma retomada do crescimento, uma retomada do desenvolvimento, da industrialização, do fortalecimento do mercado interno, e a gente torce para que nós possamos voltar a partir dos próximos anos a algo bem próximo do que aconteceu ao longo dos anos 2000, quem sabe. Fora isso, eu espero ter colaborado com você que está se preparando para as provas que vem por aí e prometo retornar em breve com um outro tema, até porque eu ainda preciso abordar a questão industrial no mundo. Então, um beijo, um abraço para todos, todas e todes e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.